Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SICS. Nossas boas-vindas ao vice-presidente de Agronegócios, Clair Bertusso, aos seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associados. Ao nosso palestrante de hoje, Antônio Silvano Cezinski. Demais autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Informamos a programação da SICS nos próximos dias. No dia de hoje, curso ICMS, substituição tributária, exclusão de mercadorias a partir de 1º de outubro de 2022, com o instrutor Alexandre da Rocha Silva, online via Zoom. No dia 27 de setembro, palestra com o tema Inventário Extrajudicial e Transmissão Imobiliária, com o palestrante Dr. Maurici Marcelo Welter Júnior, na sede da SICS, às 19 horas, uma promoção do Núcleo Imobiliário. No dia 29 de setembro, não teremos Almoçando com a SICS, pois, nesse dia, teremos a Assembleia Geral Ordinária, que irá eleger a diretoria executiva da SICS, gestão 2023 a 2025. Convidamos a todos os associados a participar deste grande momento. No dia 30 de setembro, Bom Dia de Negócios, promoção do Núcleo da Mulher Empreendedora. No dia 18 de outubro, curso Imersão em Vendas, a estratégia dos vendedores de alta performance, com a instrutora Thaís Paim, presencial na sede da SICS, que contam em 3 dias de curso, entre 18 a 20 de outubro, a partir das 18h30. Nossos eventos contam com o patrocínio da Cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel de Capri, Veritá Diagnóstico por Imagem, Planeta Água, Apliper Software, Rosler Automação Industrial e Energia Solar. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que, ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao nosso palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. O tema, a meritocracia como instrumento para impulsionar resultados, será apresentado por Antônio Silvano. O mesmo é diretor executivo do IBMérito, MBA em Gestão de Recursos Humanos na PUC Rio Grande do Sul, MBA em Desenvolvimento de Dirigentes Empresariais, Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Graduado em Comunicação Social e Administração pela PUC Rio Grande do Sul.
Sua carreira foi construída nas áreas de desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas em nível executivo em grandes empresas. Idealizador e coordenador de cursos de remuneração estratégica. Também foi membro do Comitê de Remuneração de Diretoria e conselheiros do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Convidamos o nosso vice-presidente para que dê suas boas-vindas. Em nome do nosso presidente Trujillo, quero dar as boas-vindas a todos os convidados, todos vocês, ao nosso palestrante, né? E agradecer aqui ao Dr. Maurício pela intermediação, ficamos sabendo disso. Muito obrigado, né, por intermediar com o seu Antônio, né? E também dizer como é importante esses debates, esses assuntos que a SICS traz no Almoçando da SICS. Só para lembrar um pouquinho os últimos temas, como foi a segurança pública, esses temas importantes. O outro Almoçando foi sobre reflexões e mudanças, né? O mundo em mudanças, com Juliano Colombo. Também um outro almoço que foi falado muito sobre como podemos cuidar e motivar da nossa equipe, um olhar da saúde mental dos colaboradores no trabalho. Também assuntos como as eleições também foram postas aqui. Outro olhar também quando se fala sobre previdência, enfim, são vários temas que a SICS traz no Almoçando, que é muito importante para as organizações, para as empresas, para quem é afetado diretamente, e também um objetivo de levar conhecimento cada vez mais a todos nós aqui faropilienses, né? E as organizações que aqui se encontram. Então, sem muita delonga também, importante já falar no protocolo, né? Esse tema também muito importante, que fala sobre meritocracia, né? Como instrumento para impulsionar os resultados, e acredito que seja um tema muito importante e moderno agora dentro das organizações. Então, convido desde já, né, o palestrante, seu Antônio, fique à vontade, né, para conduzir esse tema. Muito obrigado mesmo pela presença. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês para disseminar um pouco mais sobre a cultura de resultados, em especial o Dr. Maurício Bianchi, que nos externou o convite para estarmos aqui dividindo um pouquinho da nossa experiência, né? Trazendo um pouco da minha experiência, eu venho atuando no mercado eu brinco, eu sou um vintage. São mais de 4 décadas onde eu fiz carreira começando como office boy contínuo, chegando à condição de diretor de empresas de grandes corporações, onde eu pude trabalhar e conhecer vários modelos de gestão, dentre as quais Bunge, Dupont, Walmart, Kepler Weber, Articola, entre outras. Empresas de natureza com controle familiar, fundos de investimento, fundos de pensão. E o que todas elas têm em comum? Uma cultura de resultados muito forte. Há 10 anos eu estava começando a carreira solo, quando nós criamos eu tenho 2 empresas, a RH Arte e o IB Mérito. Eu estava na diretoria da Bunge em Santa Catarina e a empresa estava se transferindo para São Paulo e eu não tinha interesse. Tinha filhos adolescentes, naquele momento eu resolvi criar a carreira solo. E fui falar com os presidentes, diretores corporativos dessas empresas onde eu trabalhei para verificar o que seria o modelo mais adequado de criar um novo negócio. Eu queria fazer uma coisa diferente. Fala mais pertinho do microfone. Ok, desculpe. E todos eles foram categóricos. Cara, o que está faltando é trabalhar com meritocracia. E aquilo me chamou muita atenção. Por quê? Porque quando tu está nessas empresas, a cultura de resultados ela é muito forte. Tu tem que entregar resultados. E aí eu comecei a estudar o modelo que seria mais adequado. E o que eu verifiquei na ocasião, e continua sendo agora, quando fala neste assunto, há uma associação com remuneração variável, com PLR,
E, na realidade, esse assunto é muito maior. Nós fomos estudar os modelos que tinha no exterior e o que tinha aqui, e o que se verificou e deu a origem ao nosso modelo, que tem toda uma arquitetura da meritocracia corporativa. Sendo que a PLR, remuneração variável, é um dos elementos do que nós chamamos de remuneração estratégica. E aí começamos a desenvolver todo um modelo. No início, bastante complicado, porque o pessoal estava acostumado com gestão de pessoas tendo uma visão muito assistencialista. E nós estamos falando em negócios. E, a partir daí, a gente veio construindo todo um modelo. Hoje, a gente realiza várias apresentações, vários projetos. E, quando nos perguntam, isso é só para empresa grande? Não. Se tu tem uma empresa, se tu tem funcionário, tu aplica esse modelo. Tu tem uma cultura de resultados para estar trabalhando, né? E que tipo de segmentos? Qualquer segmento. Nós, por exemplo, já implantamos projetos em empresas de advocacia, metalmecânica, mineradoras, tecnologia. O que vocês imaginarem, nós já fizemos. Mas vocês conhecem as empresas? Não, tem que conhecer de meritocracia, desse modelo de gestão. Quem tem conhecido do seu negócio é cada empresário. Mas ali tem gente. E o que a gente costuma dizer, um dos grandes problemas que se verifica nos modelos tradicionais de gestão de pessoas é que é extremamente perverso tratar os diferentes de forma igual. E eu não falo aqui em termos de respeito e dignidade, não, eu falo em termos de resultados. E aí, quando não tem um modelo diferenciado, as pessoas que realmente trazem resultados, que são os diferenciais, vão embora. Por quê? Porque está sendo tratado igual o cara que não está trazendo resultados diferenciados. E por que a gente fala resultados superiores? Porque não podemos aceitar a ideia de resultados na média, resultados medianos. Para nós, resultados medianos são resultados medíocres. E nós temos que reconhecer o trabalho dos empresários, dos acionistas, estão botando seu dinheiro no negócio, ele podia estar colocando em qualquer lugar. E ele está gerando riqueza. Agora, em contrapartida, nós temos que saber também quem são as pessoas que são os diferenciais para nós. Isso vem sendo reforçado cada vez mais quando a gente se dá conta de toda essa transformação do mundo, chamado mundo VUCA, ou, depois da pandemia, que veio o mundo BANI. Toda hora aparece um nome diferente. Mas o fato é que o mundo mudou. A questão da pandemia fez mudar mais ainda. E hoje a gente se depara com as seguintes questões. Nós temos toda uma questão de avanços tecnológicos, mudanças demográficas, escassez de recursos, urbanização, uma série de elementos que alguns são tendências, outros já são realidades. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo. Porque os negócios mudaram. Isso faz com que, no contexto organizacional, o trabalho mudou. O modelo de gestão das organizações mudaram também. E ninguém perguntou para as empresas, tu quer mudar ou não quer mudar? Ele foi imposto. As empresas tiveram que repensar os seus modelos de gestão. Automaticamente, o perfil dos profissionais também mudaram. Uma das coisas que a gente sempre chama atenção, nós chamamos profissionais, nós não chamamos colaboradores no nosso modelo. Por quê? Uma razão muito simples. Ele não está colaborando comigo. Existe uma relação trabalho e salário. Agora, a colaboração, por quê? Eu quero gente feliz. Gente feliz trabalha melhor, me entrega resultados superiores. Agora, toda essa questão tem uma série de elementos na sua implantação, desafios, barreiras, viabilizadores. E o que teve isso aqui? Mudou tudo. A questão da pessoa, da organização, da sociedade, ou seja, deu uma guinada muito grande.
E neste cenário que a gente provoca num mundo em transformação exponencial, numa velocidade tão rápida, a pergunta que se faz é: o modelo de gestão de pessoas está adequado a atender essas demandas? Há 10 anos atrás, eu comecei no mundo acadêmico. Eu nunca imaginei que eu iria dar aula. Sempre fui muito crítico por entender que existia e existe um gap muito grande entre a real demanda que as empresas têm e o que as universidades estão apresentando. Não é à toa que estão apanhando muito, principalmente as comunitárias. E eu fui convidado a fazer uma apresentação na Universidade de Santa Cruz, a Unisc. E aí o pessoal me convenceu para começar a introduzir a disciplina de meritocracia na universidade. E o que a gente percebe é que a essência da questão está no mundo acadêmico, está desde a graduação. Disciplinas que o pessoal ensina que não tem nada a ver com a realidade das empresas. Hoje eu dou aula em várias universidades, sendo coordenador de alguns cursos. E isto só tem reforçado a questão: o que essas transformações estão ocorrendo com as empresas. Hoje a gente se depara com a questão: a economia mudou, as empresas tiveram que ajustar suas estratégias. Nós temos um ambiente de ESG, cada vez mais sendo cobrado pela sociedade. Inclusive, nos modelos de remuneração de executivos, estão sendo incluídos como metas. Nos processos de M&A, fusões e aquisições, isso tem sido trabalhado também. E a questão de relações de trabalho e a interação das pessoas mudou tudo. Hoje, se nós perguntarmos para qualquer empresário, vocês aqui, um dos grandes problemas, se não for o maior, qual é? Gente. Contratar gente boa. Se pegar o segmento de tecnologia, é pior ainda. Cresceu tanto e não tem gente suficiente para atender o mercado. Agora, o questionamento é: qual é o posicionamento da gestão de pessoas? Nós temos verificado que o pessoal continua ficando para trás. O que se espera de um RH? Que seja um RH disruptivo, ou seja, pare de olhar pelo retrovisor, trazendo para as empresas modelos ultrapassados da década de 70, de década de 80, 90, 2000, 2010. Desde 2010, quando a gente está vendo toda essa transformação da economia do mundo digital, as coisas mudaram. Mas é muito comum o pessoal estar ainda com modelos ultrapassados, enquanto o empresário está olhando pelo para-brisa, tendo que trabalhar com inovação, tecnologia. Mas e as pessoas? Como é que nós estamos representando esse modelo? Ora, o que se espera é que essa área crie valor para o negócio. Eu compro tecnologia, compro máquinas, compro equipamento, mas gente não. E o quão é difícil contratar gente boa? Parece um paradoxo. Enquanto nós temos um alto percentual de desempregados no Brasil, também temos dificuldades de contratar. E o que a grande questão? Eu quero um RH operacional ou quero um RH estratégico? Nós fizemos uma apresentação há alguns anos atrás para um grupo de 30 CEOs, inclusive pessoas daqui, Tramontina, Marco Polo, entre outros, e nós perguntamos isto: o que tu quer do teu RH? Tu quer que ele cuide da parte transacional, a parte operacional, ou tu quer que tu crie valor? E aí, entrando nessa questão, perguntando: o teu RH, ele conhece realmente quem são teus clientes? Eu não falo cliente interno, eu estou falando do cliente da empresa. Ele já foi visitar com clientes com a área comercial, com a força de vendas, para ver o quão é difícil vender? Se tu trabalha em turnos, o teu RH vai
atender o pessoal às 10 da noite ou 2 da manhã, ou faz com que o pessoal saia da noite e chegue pela manhã? O teu RH tem condição de sentar numa mesa de alta gestão e participar de uma forma efetiva? E aí desencadeou toda uma discussão. O que se busca de um RH que seja um designer organizacional, que esteja junto com as áreas, revendo estrutura, revendo processos, questionando. Falávamos de manhã, Maurício e eu, ora, se tu tem uma empresa, se tu tem uma área, se tu definiu adequadamente o teu headcount, teu quadro de lotação, definiu teus indicadores, se não está performando, o RH está junto com o pessoal para entender, porque lá tem gente. Supostamente o RH é o especialista em gente. Agora, dentro desse cenário, as estruturas são dinâmicas, cada vez mais horizontalizadas, cada vez trabalhando mais com equipes de alta performance. E como é que a gente faz isso acontecer? No momento em que a gente trabalha com novo posicionamento, a rapidez com que a gente precisa, a filosofia corporativa da empresa está adequada? Ou está num quadro mural lá, com a sua missão, visão, quando se pergunta, até para diretores, para gerentes, o que significa esses teus valores? Qual é o propósito da tua organização? E o pessoal não sabe. As estruturas estão ajustadas, elas têm que ser dinâmicas. A estratégia está adequada? Ora, como é que eu vou trabalhar gente se o meu responsável da área de recursos humanos não conhece o meu negócio, não conhece a estratégia? Como é que nós vamos desenhar o perfil e buscar gente? Os processos, cada vez mais falando em tecnologia, em automação. Ou seja, isso tudo me dá um novo perfil de pessoas. Percebe por que eu tenho que ter um RH diferenciado? Agora, o empresário tem que também definir essa questão. Fizemos um questionamento há um tempo atrás com vários executivos de recursos humanos, sêniores, e o resultado foi decepcionante. Quando falaram quais eram os desafios, o pessoal trouxe um resultado que era operacional, que, independente do momento do negócio, da estratégia, sempre é a operação de RH. E aí, quando a gente fala o que é realmente a necessidade, a transformação começa pela cabeça e aí, das pessoas. E o que se tem? Os grandes desafios, repensar a forma de aprendizado. Nós estamos falando, as instituições de ensino apanharam muito e estão apanhando com os modelos de educação corporativa. Nós temos tanta coisa para mudar. Agora, onde é que tu faz o link com inteligência artificial? Os novos modelos de educação, as novas tecnologias cognitivas. Como é que fica a questão do EVP, da proposta de valor para os empregados? Ora, se eu quero ser uma empresa desejada, hoje os empregados, o processo seletivo mudou, não basta mais a empresa querer contratar as pessoas. Os bons profissionais escolhem as empresas. E aí, quando chega na hora de fazer o processo seletivo, é muito comum encontrar pessoas muito júniores conduzindo processos seletivos, perdendo muita gente boa. E aí, do tipo, me diga 3 pontos positivos de você. E imediatamente vem a contrapartida. Agora me dê 3 pontos negativos. E nós estamos falando de uma mudança de cenário. Agora, qual é a proposta de valor que o empregado
vai ter naquela corporação. As soluções digitais para recursos humanos, como é que está sendo trabalhado? Mas, ao mesmo tempo, cuidado com o modismo. Há pouco tempo saiu uma grande discussão numa plataforma, no LinkedIn, plataforma de seleção, que não vem ao caso o nome agora, mas todo mundo metendo pau na plataforma, falando mal. Imagine como é que ficou o valor dessa empresa. Nessa linha ainda, entra a questão das formas de reconhecimento e recompensa dos profissionais. Ou seja, se nós queremos gente diferente, o nosso negócio requer gente diferente, como é que são os processos de gestão de pessoas que nós temos hoje dentro da empresa? Muito tem se falado, e se nós abrirmos a internet, vai aparecer ali, quais são as competências que as pessoas precisam agora? Aí cada um modifica uma palavrinha. As competências mudaram? Mudaram. Mas eu prefiro sempre trazer um modelo do Fórum Global de Davos, desde 2020, que eles falaram o que se busca em termos de competências para trabalhar essa questão. E vejam, esta relação aqui. Isto dá um novo norte para as pessoas. Agora, o que se quer com isso tudo é que o RH busque a condição de resgate, a condição de protagonista da gestão de pessoas. Ao longo do tempo, essa área perdeu muito espaço. Por quê? Porque não geram valor, estão com modelos ultrapassados. Ela tem que repensar na transformação dos processos. Aí sim ela vai ser um agente de transformação. Estamos acostumados a ouvir o pessoal reclamando, muitas vezes, profissionais de RH. A minha empresa não reconhece RH. Nós somos estratégicos, nós somos o agente de transformação. A pergunta é, o que tu faz para ser um agente de transformação? E aí, dentro desse cenário, é que a gente traz a meritocracia, com um modelo de gestão que realmente deve gerar valor para a empresa. Ao mesmo tempo, por que meritocracia? Meritocracia é nova? Não, não é nova. Mas, num mundo cada vez mais competitivo, globalizado, nós temos que repensar modelos. E por que a gente fala nisso? Por que meritocracia? Aí a resposta é muito simples. Porque o mundo mudou. Porque os negócios mudaram. E os profissionais apresentam novas expectativas. As empresas têm que se dar conta disso. Porque se eu tenho gente performando na média, eles vão me gerar resultados medianos. Resultados medianos, para nós, são medíocres. E quem é que faz isso acontecer? Gente. Mas gente feliz trabalha melhor. Mas o bom profissional, ele não quer assistencialismo, ele quer ser reconhecido pelos seus resultados. E isso a gente insiste. Nós precisamos elevar a régua de exigência em termos de performance, em termos de entrega das pessoas. Mas só exigir e não dar nada em troca não faz sentido. Não existe nada mais perverso do que tu tratar os diferentes de forma igual. Porque o camarada vai olhar para o lado, o cara está investindo em formação, em desenvolvimento, está entregando resultados, e olha para o lado, para o seu colega, que não faz absolutamente nada disso, e está recebendo o mesmo tipo de remuneração, o mesmo tipo de oportunidade de crescimento, de reconhecimento. Isso é perverso. O problema é que o cara que é bom, o funcionário que é bom, ele sabe do seu valor. O que vai acontecer? Ele vai embora.
ele vai ficar na empresa, ele tem um plano A e tem um plano B. O plano A está sobrevivendo, porque tem um negócio chamado contas, que bate todo dia na porta. Mas ele está procurando emprego. E o pior ainda, quando ele pede demissão, é quando a empresa vem dizer para ele, mas eu não sabia que tu estava insatisfeito. Ah, por quanto é que tu vai para lá? Eu te cubro esse salário. E aí o camarada pode pensar da seguinte forma, pô, tu tinha dinheiro para me dar, tu tinha oportunidade, e tu vem me reconhecer na saída? Ou seja, tu está me dando um aumento salarial, uma promoção, porque o teu concorrente deu? Chega a ser mais ofensivo ainda. E aí mesmo que o cara vai embora. Ou seja, meritocracia, ele envolve trabalho duro, entrega de resultados, investimento em formação. Né? Costumo perguntar ao pessoal, está faltando talentos no mercado? A tua empresa tem talentos? Ora, não está faltando gente boa. Está faltando as empresas terem elementos, propostas de valor que o cara queira trabalhar com a gente. Agora, é isso que nós temos que trabalhar. Nesse reconhecimento. A meritocracia nada mais é do que um modelo de gestão de pessoas que melhora a eficiência operacional, impulsiona resultados e reconhece as pessoas de acordo com o seu trabalho efetivamente. E me gera resultado superior. O que vai ocorrer é que tu vai refinar o teu plantel ao longo do tempo e tu vai teres uma cultura de resultados efetiva. A gente fala do alinhamento, esse modelo traz o alinhamento efetivo de interesse. Por quê? De um lado, nós temos empresários. Todo empresário quer pessoas, independente do seu tamanho, do seu negócio, ele quer pessoa com olhos e dores de dono. Ou seja, ele busca a melhoria contínua dos seus processos, o resultado, o lucro, ele não é objetivo, ele é premissa de crescimento, de sustentação, e ele precisa com a cultura de austeridade, de redução em custo. Por sua vez, o que o empregado, o funcionário, o que ele quer? Ele quer crescimento e reconhecimento. E o que envolve isto? Ambiente de trabalho, perspectiva de carreira, remuneração, lideranças inspiradoras. É só isso que ele quer, porque ninguém gosta de pedir demissão. Ele quer ter oportunidade. E muitas vezes a empresa tem, só que não mostra. Quando tu trabalha com esse modelo, tu começa a saber quem é quem, de uma forma clara, não subjetiva, desses realizadores. Tu começa, não existe reter, a pessoa tem que querer permanecer comigo. Por que o funcionário está permanecendo? As pessoas vão melhorar as suas entregas, produtividade, porque sabem que tem mecanismos claros, aplicados de maneira justa, e reconhecem essas entregas diferenciadas. E aí faz a correlação mérito versus desempenho. O chamado employer branding, marca empregadora, e sempre teve. É que agora tem um nome mais bonito, né? Agora, por que a pessoa vai vir trabalhar comigo? Além do EVP, da proposta de valor, eu tenho que ter funcionário falando bem da minha empresa, eu tenho que ter cliente falando bem da minha empresa, e isso me dá um valor diferente. O valuation da minha empresa muda. Em 2018, a Fundação Getúlio Vargas e a PwC fizeram uma pesquisa mostrando a correlação das empresas que possuem, por exemplo, remuneração variável e aplicação dos conceitos de meritocracia, onde o valor dessas empresas
um trabalho longo de vários anos, efetivamente aumentaram o valor. O valor dessas empresas mudou de patamar. E onde é que se envolve isso? A melhoria da rentabilidade, remuneram melhor todo mundo, mas em especial os acionistas e os executivos. Eu chamo a atenção dos executivos aqui porque esse pessoal tem um trabalho diferenciado. Esses caras têm que liderar o processo de transformação da empresa. O que todas essas empresas que mostraram valor têm em comum? A meritocracia, na distribuição das suas recompensas, de uma forma justa, equilibrada. Esse modelo vem ganhando espaço, era isso que eu te falava, Maurício, hoje pela manhã. Dentro dos princípios de governança corporativa, a Fundação Dom Cabral, nós temos o IBGC e tem a Fundação Dom Cabral, que é um modelo muito interessante, onde o professor Pascoal Rossetti é uma dessas pessoas, criaram um novo modelo chamado 8Ps, envolvendo prosperidade, princípios, propósitos, poder, perenidade, pessoas, práticas e papéis. Destacando esses dois, o que nós temos aqui nas práticas? Meritocracia. Se falarmos na avaliação das âncoras, geração de resultados, pessoas. Ou seja, faz uma diferença enorme. Quando falamos nesse modelo, a lógica da meritocracia não considera vantagens e bons desempenhos anteriores. Costumo parafrasear um presidente meu na Bung, que ele dizia: glórias do presente não garante teu presente nem teu... Glórias do passado não garante teu presente nem teu futuro. Se tu está comigo, eu já te reconheci. Mas o cliente tem o mesmo tratamento comigo. O que a gente chama de arquitetura da meritocracia, ele tem na sua essência a criação efetiva de uma cultura de resultados, onde tem 3 peças-chave: o diretor executivo, o presidente, o financeiro e alguém de recursos humanos. Por quê? Porque se determinada área não está entregando resultados, eu tenho gente lá. O que está ocorrendo? Agora, como é que eu implanto isso tudo? O caminho para a implantação, ele começa da seguinte forma. Deixa eu voltar um pouquinho. Sempre falamos com a alta administração, em especial 01. O CEO perguntando: tu quer efetivamente implantar isso? Tu vai ter que patrocinar, porque isso envolve até aplicação para o teu staff direto. Ele permeia todos os níveis. Segundo, a área de recursos humanos muda o papel. Ela vai ter uma atuação focada no conceito de parceiros de negócio. O que vem a ser isto? Ela vai estar efetivamente junto às áreas de resultados, ajudando na melhoria da produtividade e das entregas. Inclusive, no Rio Grande do Sul, nós criamos agora com a Univates, outra universidade, o primeiro MBA envolvendo formação de business partner. O que é um verdadeiro business partner de recursos humanos? Terceiro, as lideranças são as grandes embaixatrizes dessas mudanças. A área de RH tem que trazer as ferramentas, tem que instrumentalizar, mas vocês sabem muito bem, o problema não está na alta gestão, não está embaixo, está no meio. Se as lideranças não comprarem a ideia, ela vai boicotar. Ela vai simplesmente não vai fazer nada. Por isso que a gente chama, tem que ter a dor da inconformidade.
A mesma dor da inconformidade que os empresários sempre têm. Mas o seu papel modifica na condução das carreiras das suas equipes. As condições para que isso ocorra, da seguinte forma: nós temos que trazer tudo para um ponto de partida. Mas aí não interessa, não tem privilégio para ninguém. Não há distinção de sexo. Vocês sabem que nós temos uma diferenciação muito no mercado ainda sobre mulheres com uma formação melhor e recebendo remunerações inferiores. Não interessa a religião, não interessa tempo de casa. Aliás, é só no Rio Grande do Sul que ainda existe quinquênio. Né? Ou seja, o que interessa é entrega de resultados, é competência mesmo. É barbada? Não, é um ambiente de disciplina, de metas, mas dando as condições de trabalho adequadas, o tipo de liderança adequada. Agora, sempre quando a gente fala, voltar um pouquinho aqui, tem que cuidar a questão das questões éticas e legais. Tudo que é exacerbado é ruim. E questão com a justiça do trabalho, né, doutora Melissa, cada vez mais com assédio moral, não contando os demais. O reconhecimento é efetivamente pela entrega. Vejam, é muito comum quando a gente não tem toda essa metodologia, o critério, a gente vai dar um aumento salarial para uma pessoa, o chefe chama aí na sala e diz, vou te dar um aumento salarial, porque foi muito bem, mas tu não me fala para ninguém, porque os outros vão me cobrar. E o que é a primeira coisa que ele faz? Ganhei aumento. Cara, tu me deixou mal. O que é para ser comemorado, por que escondido? Se ele está performando, o exemplo de performance, ele tem que ser seguido. Então, qual é o problema dos demais saberem? Digam para o cara, quando tu estiver performando igual o cara, me entregando isso aqui, eu também vou te dar um aumento salarial. Mas a questão é a subjetividade. E aí o pessoal fica numa saia justa. As promoções têm que ser pelo efetivo desempenho, não por relacionamentos ou coisas que o valham. Os amigos do rei. Isso aqui chama muita atenção. A gente pensa que é simples, ou é o que está numa descrição de cargo. A gente não fala para as pessoas o que nós esperamos delas. E aí? As pessoas fazem seu mínimo. Processo seletivo. Uma coisa é eu trabalhar com as pessoas que já estão na minha empresa. Outra é quem eu estou contratando. A porta de entrada da empresa, ela tem que estar semi-fechada. A pessoa tem que entrar mostrando suas competências e por que ela foi selecionada. E, ao longo do tempo, o processo foi diminuindo sua importância. Costumo dizer, o melhor selecionador de uma empresa é o seu presidente, que conhece muito bem os valores. Treinamento é treinar, treinar e treinar, mas treinando também, principalmente, potencializando fortalezas e não dando ênfase às debilidades, às fraquezas, os gaps, seja como for. Nós botamos tanta energia nesse ponto que nós acabamos matando os talentos, porque acaba focando nas debilidades e o que era fortaleza, ele vai ficando desatualizado. E aí tu transforma a pessoa em mediana. Uma pessoa mediana vai me entregar resultados medianos, ou seja, medíocres.
De novo, o modelo que as empresas, na sua maioria, vêm fazendo seus planos de treinamento, sempre focando em debilidades. Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é o elemento fundamental. Como é que eu vou tratar os diferentes de forma diferente? A questão é que os modelos são tudo ultrapassados, na maioria das vezes. 90 graus, 180 graus, 270, 360, chá. Ou seja, e aí tu pega, por que não funcionam? Período de 1 ano de avaliação, desatrelado da estratégia da empresa, descontinuidade do projeto, não há uma continuidade na avaliação em termos de desenvolvimento, quando tem modelos muito mais atualizados. A remuneração, ela muda a sua conotação. Ora, se eu tenho todo um custo de salário, de impostos, conta de padeiro, para cada 10 dinheiro eu tenho que o funcionário me custa 10 dinheiro, mas comecem a trabalhar com o conceito de remuneração estratégica, remuneração nominal, remuneração variável, a remuneração indireta, no caso de benefícios. Normalmente, o plano de benefício é desenhado desconectado das reais necessidades dos funcionários. O empresário paga, e ele não paga porque, na maioria das vezes, é o mercado que exige que ele pague, senão ele não entra no jogo, mas não gera o valor, gera a despesa. Ou seja, está gastando um dinheiro. E quando tu trabalha com remuneração variável, tu pode ser muito mais agressivo reduzindo custos. O foco tem que ser no que realmente interessa. E aqui tem revisão de processo. E aí vai ter a austeridade em custos. Esse modelo, a gente sempre sugere trazer os modelos de, no caso da governança corporativa, trabalhando com comitês de gestão de pessoas, dividindo a responsabilidade, onde a alta gestão lidera esse projeto, junto com o pessoal de RH e as principais lideranças. Esse aqui é um modelo que, para vocês terem uma ideia, como é que funciona a meritocracia no nosso caso. É tudo desenhado tailor-made, mas precisamos entender a estratégia do negócio, conhecer a cultura da empresa para começar a desenhar. Define-se a estratégia que se quer da empresa, da meritocracia, mas envolve remuneração estratégica, planos de carreira. A gente sempre recomenda, bota o plano de cargo dentro do plano de carreira. Performance, planejamento de sucessão de postos críticos. É muito raro as empresas terem um processo de plano de sucessão de postos críticos. E o que é um posto crítico? É aquela posição onde, se nós perdermos o seu ocupante, não é que ele seja insubstituível, mas vai me dar muita dor de cabeça para repor. Isso envolve cargos de liderança, cargos técnicos e até operacionais, dependendo da situação. Como é que eu faço o gerenciamento dos meus talentos? Os caras, as joias da coroa, eu não faço nada com eles? Isso vai gerar valor para a empresa quando eu melhoro o meu valuation, os meus resultados, e para os profissionais o reconhecimento e o crescimento dentro da organização. Agora, quando nós não temos um modelo dessa natureza, é muito comum nós termos espaço para protecionismo, decisões viciadas sem legitimação, clima de desmotivação, senso de injustiça, falta de comprometimento, perda de foco, insatisfação, ou seja, isto tudo vai gerar resultados inferiores. Agora tudo isso é processo. E para encaminhando o final aqui, eu gosto sempre de trazer esta frase aqui, de um cara que não tem nada a ver com gestão, não tinha. Um cara que trabalhou com educação, Samitiba, que para nós retrata muito bem, que é muito comum ter. Quem não merece, desqualifica o que merece. Porque na ótica desse pessoal,
É o cara que é puxa-saco, é o cara que é pelego. E é justo? Não, né? E nós queremos exatamente esses caras aqui. Dito isto, eu agradeço a atenção de vocês. Tá? Mas a ideia é vocês pensarem, darem uma sacudida, repensar o modelo de gestão de pessoas que vocês têm. Tá bem? Muito obrigado. Fica aberta, então, para questionamentos ou considerações. Parabéns aí pela tua exposição. Como sempre, de forma bastante clara, objetiva e focando os pontos que efetivamente interessam. O mundo hoje passa por uma transformação muito grande, né? A pandemia acelerou esse processo de transformação consideravelmente. E quando se fala em gestão de pessoas, e isso a gente tem ouvido de clientes, né, que é um dos grandes desafios que os empresários têm, e qualquer empresa tem, é como tratar, como fazer para reter talentos da chamada geração dos millennials, né, que é a geração que vem vindo aí, a geração dos 20, 30 anos. Né? E como utilizar, como é que nós podemos utilizar a meritocracia como um instrumento para retenção específico de talentos dessa geração? Boa pergunta. O que a gente tem... Eu vou botar mais uma pimenta aí, tá? Nós falávamos também, né? A gente está tendo agora uma onda muito forte sobre demissão silenciosa. Ou seja, o pessoal chega ali, trabalha o mínimo necessário, principalmente os mais jovens, que é exatamente a oposição do que a gente fala. De meritocracia, que é trabalho duro, que é a ralação, investir em desenvolvimento. E me preocupa, Maurício, porque este pessoal é o futuro. O que nós teremos pela frente? Agora, quando a gente tem essa questão, a essência da meritocracia, que é tratar os diferentes de forma diferente, é, primeiro, nós entendermos que o mundo mudou, os modelos de gestão mudaram. Né? E entender quem são os caras os funcionários que realmente performam diferente. Eu tenho uma divisão, quem são os caras que me entregam resultados sistematicamente, mas que chegaram no seu limite. Eu preciso dessas pessoas, são o que eu chamo de realizadores, mas eu tenho aquelas pessoas que são as joias da coroa, que realmente fazem a diferença. Esses eu tenho que blindar. Criar planos de desenvolvimento, porque como é que eu desenvolvo pessoas? Dando os desafios. Mas os desafios têm que ser adequados ao seu tamanho. Né? Mas eu tenho também aqueles caras que eu quero dar para o meu concorrente. E para nós é uma coisa bem clara. Concorrente bom é concorrente morto. Então eu quero entregar aqueles caras que não estão me atendendo. Eu vou oxigenar a empresa de forma muito pragmática. E agora, claro, nós vamos tentar resgatar, vamos tentar desenvolver, mas chega um ponto que a gente sabe que não dá. Eu vou ter que mudar essa questão. E quando pega os mais jovens, é muito comum nós pegarmos o pessoal de entender, de querer resultado, crescimento rápido, de valorização. Mal entram, já discute, quando é que são minhas férias, quando é que eu tenho aumento salarial, quando é que tem isso, aquilo. Entrega um pouco teu resultado, caramba. Né? Agora, a chave está nessa questão, como é que eu estou contratando? E eu tenho sempre falado, contratar gente é uma arte. Por isso que há uma crítica muito forte no sentido de quem faz a contratação das pessoas hoje. Se eu tenho um alinhamento para o futuro,
Agora, o que faz com que o bom funcionário permaneça comigo? Quando a gente vem falando de EVP, Employer Brand, nada mais é do que dizer, eu entender o que faz com que o meu funcionário fique comigo. Eu quero gente feliz. Gente feliz trabalha melhor, entrega melhor. Vou perder gente boa? Vou. Porque vai ter situações que eu não vou ter como cobrir a proposta daquele cara. Mas eu estou formando gente, eu estou desenvolvendo gente. A geração de resultados superiores está relacionada diretamente com o nível de entrega das pessoas. Agora, como é que eu estou trabalhando essa questão? Salário tu não segura. Vai ter gente que vai te oferecer um dinheiro maior, se é um nível diferenciado, vão te pagar a chamado hiring bônus ou as luvas, tipo jogador de futebol. Agora, é um elemento importante. Mas os desafios, o reconhecimento não financeiro, perspectiva de carreira, é o conjunto da obra. A questão de... Nós vivemos uma situação cada vez maior de talentos. Falta talentos na organização? No meu entendimento, normalmente não. O que falta são mecanismos de identificação, desenvolvimento e blindagem desses talentos. Agora, se eu realmente não tenho, como é que eu estou contratando? Eu estou contratando gente boa? Gente boa, o que é um salário caro? Gente boa se paga. Remunere bem. Mas tendo aquela atenção da remuneração estratégica. Salário nominal, salário variável, cria esses mecanismos. Então, é uma equação complexa. Mas o que tu quer ter ali? Teus melhores. Quem não gosta de meritocracia é o cara que não é chegado em trabalho. Não quer nada com nada. Porque ele vai ficar exposto. E o grupo cobra. Se tu está dando o mesmo tratamento para quem não está te entregando, porque o bom vai embora. E tu vai ficar com o cara que não está te performando. Diretamente proporcional serão teus resultados. Silvano, oi. Primeiramente, parabéns aí pela palestra, foi bem legal. Acredito, sim, plenamente que meritocracia é fundamental, mas como você falou, tudo se inicia lá na contratação, né? E estivemos, faz aí uns 15 dias, visitando umas empresas no Vale do Silício, e uma delas foi a Google. E a Google, eles demoram 6 meses ou mais para contratar uma pessoa. Uhum. E essa pessoa que nos atendeu, ela contou tudo como é que foi, né? E ficaram pesquisando a vida dela por 6 meses. Então, é uma empresa aí com mais de 100 mil funcionários só naquela área. Dá para ver que só por ali já começa a funcionar. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte... Você tem algum exemplo de alguma empresa onde vocês já implantaram esse modelo e quais foram os resultados alcançados com isso? Só para a gente ter uma noção. Claro que sim. Mas deixa eu voltar na primeira colocação que tu teve ali de contratação. Né? Hoje, muitas empresas estão mudando o cargo para Talent Acquisition, aquisição de talentos. Só que muitos não sabem o que é isso. Sempre temos recomendados para o empresariado, o executivo, tu receber um currículo bom, conhecer algum cara bom, vai falar com aquela pessoa. Porque o cara que tem um perfil interessante, ele pode te interessar. E tu pode, a partir daquilo, questionar uma série de entregas ou processos que tu tem dentro da tua organização. Então, quando tu trabalha efetivamente com Talent Acquisition, é tu pensar lá na frente no que vai ser o teu negócio e começar a pensar em gente. Então, na maioria das empresas, continuam com recrutamento e seleção, não Talent Acquisition. Mas já que tu falou em Google, eu vou te dar um exemplo de uma empresa que a gente implantou em São Paulo, em Jundiaí, uma empresa de tecnologia. Tecnologia é tão interessante, porque é super dinâmico. E era uma empresa com cerca de 200 empregados, desenvolvia software.
E ele era uma empresa de passagem. O que era isso? Todas as empresas de tecnologia têm uma dificuldade muito grande de contratar, porque todos têm vagas. Pode perguntar para qualquer um, tem vaga. E eu não estou falando no sentido figurado, isso é fato. O que ele tinha? Ele começava a treinar as pessoas, desenvolver, em curto espaço de tempo, vinha um maior e levava o cara. Mas o modelo de gestão de pessoas dele que ele tinha estava errado. Tanto que a gestora de RH, ela era de uma área completamente diferente à experiência dela e estava preocupada em... o modelo que ela era de um call center. Ou seja, é diferente o processo quando tu trabalha com desenvolvimento de software. Então, ele não tinha absolutamente nenhum processo. Quando a gente começou a desenvolver o projeto, nós fazemos um diagnóstico e envolvemos as lideranças, a diretoria e uma amostragem das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a percepção da direção não é realmente o que está ocorrendo lá na base. Ou seja, nós já começamos a trazer ali a participação das pessoas. E desenvolvemos toda essa modelagem. Ou seja, capitaneada pelo CEO da empresa, que é quem nos foi procurar. Tudo a gente treinava ele primeiro. Resultado, depois de um ano, a empresa começou a ter um crescimento de 10%, chegou a abrir uma unidade nos Estados Unidos, continuou perdendo gente, continuou, mas reduziu dramaticamente. Por quê? Porque ele era um excelente formador de gente, mas reconhecia. E toda essa modelagem. E a divulgação das vagas, ele começou a ser atrativo. Isso fazem 2 anos nessa empresa. Vendeu o valor da empresa, foi lá para cima. Vendeu a empresa agora 50% com valor astronômico. Por quê? Porque o valuation da empresa muda. Quando tu faz as due diligence, fazer um processo de M&A, isso é um ponto diferencial. Mas onde é que tu vai ter reflexo? Na questão da tua receita, na questão da tua rentabilidade, a questão das promoções internas. Isso é um ponto super importante. Quando tu tem buscado mais gente de fora ou feito aproveitamento interno para quando surgem as oportunidades? Então, tu muda completamente, mas o resultado da empresa muda, porque as pessoas estão sendo reconhecidas. Agora, tu tem que ter a questão de sacar aquelas que não geram valor, mas de uma forma respeitosa, fazendo a demissão responsável, mas depois de tentar resgatar a pessoa. Então, o teu programa de desenvolvimento de lideranças muda tudo. Nós já implantamos empresas de tecnologia, até mineradora de carvão nós já fizemos. Então, dos mais variados, o que aumenta? Direto, a rentabilidade da empresa. Diminui a rotatividade. Tu fica com os melhores. O clima muda. Tudo mensurável. Por cada política, cada processo dessa, tu tem uma política e tu tem os KPIs para estar gerenciando. Agradecemos, então, a presença de todos, especialmente, então, a participação do nosso palestrante. Sempre é muito bom obter conhecimento, poder interagir, e sobre um assunto tão importante que se faz presente e necessário. Muito obrigado a todos.